volta, agora ao vivo também pelo rádio e pela internet. São 7 horas e mais 2 minutos. Prazer, eu sou Olavo Sampaio e você está bem informado aqui com a gente. Já estava no rádio com o expediente final e agora continua com o nosso Tá na Hora Maranhão, que é o primeiro e único programa multiplataformas aqui do estado, para ampliar a nossa comunicação, que chega também nesse momento no rádio. Você que estava acompanhando já sabe que vai continuar aqui com as informações. E quem está na internet também pelo YouTube e o Instagram. E agora começa a nossa resenha com a participação dos jornalistas John Coutrin e Ricardo Marques, que, como sempre, estão afinados aqui com os principais assuntos do dia aqui no nosso Maranhão. Sejam bem-vindos. Obrigado, Olavo. Boa noite a você. Boa noite, Ricardo. Boa noite aos nossos telespectadores. Pessoal da rádio também, que estava no expediente final agora, já interligado aqui, com Tá na Hora. Nossa saudação toda especial e fica muito feliz pelo prestígio da audiência de todos. É isso, Olavo, boa noite, John, boa noite a todos. Já mandar um alô aqui pro Luiz e todos do povoado Marajá. O povoado Marajá é município de Matões, mas fica bem ali no limite ali entre Caxias e Matões. Eles acompanham a gente pela rádio Difusora FM 103 de Caxias. Abraço a todos aí no povoado Marajá. Maravilha! E agradecendo a audiência de todo mundo que está com a gente desde o começo, desde as 6h30 aqui na TV e continua até as 7h45, 15 para as 8 da noite, porque na sequência do nosso Tá na Hora vem o SBT Brasil para continuar te mantendo informado. Vamos lá então, 7 horas e 4 minutos. John, comece contigo, porque eu quero saber que em meio a toda essa turbulência no cenário político, eis que Camarão passará a comandar por alguns dias, o Palácio dos Leões. O que podemos esperar dessa transição no atual cenário? Olavo, essa viagem do governador já estava programada, do governador Carlos Brandão. Ele viajará ali para o exterior, para a França, né, Ricardo? Estará viajando para a França e também ali nessa viagem que durará cerca de uma semana. O Camarão já assume, portanto, no final de semana o governo do estado e ali ele é a segunda vez esse ano que ele assume o Palácio dos Leões, com a saída do governador Carlos Brandão. É uma viagem ali Inclusive, o governador Carlos Brandão já definiu até a comitiva dele que vai, já divulgou no Diário Oficial a saída dele para o exterior. Da vez passada, pelo menos, havia um alinhamento do Camarão com o governador Carlos Brandão. Hoje, a relação entre os dois é turbulenta. Hoje a gente vê, a gente está falando a semana todinha de como está essa relação dos episódios envolvendo, inclusive, o Camarão com a Mical Damasceno, aquelas mensagens de WhatsApp que vazaram. Ou seja, os deputados dinistas na Assembleia fazendo discursos mais, digamos assim, mais críticos, contundentes, até agressivos contra o governo do estado. Ou seja, a relação hoje é uma relação tumultuada entre dinistas e brandonistas. Mas, mesmo assim, já havia essa viagem programada do governador Carlos Brandão, e ele passará uma semana aí viajando para o exterior e o Felipe Camarão estará lá no Palácio dos Leões. A gente ainda não sabe qual será a agenda, talvez nem o Felipe saiba ainda qual será, digamos assim, essa agenda que ele terá. A gente sabe que é muito protocolar, Olavo e Ricardo? Quando o vice assume, não tem muita coisa o que fazer. É só participar do que já está programado. Tocar o barco, Só participar do que está programado já pelo governo. Umas inaugurações, aquela coisa toda. Visitas. Ele não... Geralmente o vice... A gente não faz mudanças no governo. O que a gente observou na vez passada foi que o Felipe, pelo contrário, ele fez fascinar alguns decretos lá que acabaram gerando bastante polêmica. Ou seja, o governador viajou e deixou para ele assinar algumas pautas bem polêmicas, que inclusive até envolveu a Mical Damasceno com o Felipe Camarão, gerou até brigas entre eles no passado. Foi justamente por conta disso, de um projeto da Mical, que o Felipe Camarão ali acabou vetando. A gente lembra disso, vocês lembram, Sim. E agora o Camarão assume, e a Mical até chegou ali, hoje na tribuna, a dizer, olha, o Camarão vai assumir, será que ele não vai interferir
nessas investigações, né? Nessas mensagens de WhatsApp que vazaram envolvendo o meu nome, diz a Mical, né? Aquelas mensagens misóginas, sexistas, supostamente escritas pelo filho Camarão, onde o laudo da Polícia Civil, né, já até confirmou que mensagens foram trocadas realmente do Camarão com o blogueiro, mas de toda forma é isso. Vamos aguardar como será essa agenda do Camarão, se terá alguma visita, Olavo e Ricardo, dos dinistas, né, dos deputados dinistas lá no Palácio dos Leões, afinal será uma semana que o Camarão estará por lá, ou seja, basicamente o Camarão apenas ocupar o cargo sem muito o que fazer. A gente até brincava lá no programa da rádio, agora há pouco, na Difusora News, vai que não tem o risco, né, do Camarão chegar e sair exonerando ninguém, não é? Exonerando o secretário, exonerando... até brincava, o Orleans Brandão, exonerando sei lá quem que seja. Não corre esse risco não, gente. O Camarão vai... Era só 2 trabalhos, né? Exatamente. Aí ele vai só apenas cumprir a agenda institucional, o protocolo ali do governo durante essa passagem interina dele pelo comando do Palácio dos Leões. Agora, Ricardo, eu não sei se de repente é essa visão que eu tenho, que é algo que o próprio governador Carlos Brandão consente, porque assim, ele sai deixando para o vice. Já tivemos aqui governadores que não abriam de jeito nenhum. Eu não sei se usavam artifício de alguma justificativa, mas, por exemplo, não havia brecha, me lembre se eu estiver errado, Zé Reinaldo e Jura, não é? Jura Filho, que era... Então ele não tinha abertura nenhuma. Assim, você vê que ainda o Felipe ainda assume o governo por vários momentos, ou seja, não há sim um bloqueio do governador ao nome do Felipe Camarão, do vice, em relação a momentos dele assumir o governo. Estou errado ou não? Não, é assim, não chega a ser um bloqueio, né? Mas essa viagem, é isso que o John falou, a viagem já estava previamente programada, já planejada há muito tempo, né? Então não tem como não ir. Agora, diferentemente das vezes anteriores, quando a relação estava boa, quando ambos... tiravam aquelas fotos, né, de mãos dadas, um dizia que era a casca de bala do outro, né, aí dizia o próprio Brandão ia para as redes sociais, olha, eu estou indo, mas eu sei que o governo fica em boas mãos, porque aqui é o Camarão, meu casca de bala e tal. Hoje não vai ser isso. Né, exatamente. Marcava o Camarão no Twitter. Era. Aí a pergunta é, será que o cafezinho vai estar quente para o governador interino? Porque é isso que o John falou, né? O governador viaja dia 31, agora de maio, e só retorna dia 8 de junho. Exatamente. Ou seja, é uma semana de camaroada no Palácio dos Leões. Camarão, como foi que a gente falou ontem? Camarão tigre? Tigre. Tá aí. Você ainda vai encontrar aquele camarão tigre que o governador recebeu do prefeito de Tutóia, né? É difícil. Você vai encontrar aquele camarão tigre. Já comeram tudo, né? E será que ele vai vetar mais um projeto da deputada Mical? Conversei com ela há mais ou menos um mês lá no meu podcast. Ela falou realmente que foi. Ela falou sobre isso. Eu perguntei para ela se ela poderia, estava ainda, né, não tinha explodido essa bomba toda, se ela poderia apoiar o vice-governador Felipe Camarão para uma eventual candidatura ao governo. Ela disse que de jeito, né, ela foi muito enfática já naquela época, falando que só apoiaria caso houvesse uma mudança radical na postura dele. Ela foi bem enfática e eu vi mais ou menos ali que tinha realmente ainda resquício desse veto que ele deu lá do projeto dela quando ele assumiu o governo do estado. Agora sim, né, Olavo e John, as pessoas têm dificuldade de criticar, de ir diretamente ao X da questão, né? Porque o Camarão vetou, mas vetou com a anuência do governador, né? Então é mais prático para a Mical manifestar insatisfação com o Camarão do que com o governador, né? Tem isso também. E tem um detalhe, né? O governador Carlos Brandão nomeou um aliado da Mical como secretário. Vocês sabiam disso? Né? Já nomeou antes de viajar, né? Para não correr o risco aí do... Agora, né? Do Felipe. Nomeou. É o que vai ficar no lugar até do Rodrigo Arraes. Aquela secretaria recém-criada, acho que foi no passado. Deixa eu só pegar aqui. Coração de mãe, cabe sempre mais um. Deixa eu ver se eu acho aqui tá aqui, ó. Você pega o nome da secretaria correta. Enquanto você fica pegando aí, John, a gente fala sobre o clima na Assembleia, a gente tem um vídeo. Perfeito. Vamos ver aí o vídeo que a gente separou. O Galinácio.
O clima na Assembleia, olha, esses dias está bem falado, hein? Temos um vídeo aí preparado para mostrar? É voo de galinha. Pousou. É isso aqui. Com todo respeito aos galináceos. Senhora presidente, Todo eu queria pedir respeito na tribuna, que eu não aceito esse tipo de conduta. Nossa. Ninguém aqui é galinha, deputado. Nossa. Tenha respeito, Nossa. decência. Nossa. Senhor deputado, eu peço Posso que o senhor prosseguir, presidente? prossiga, mas Obrigado. mantenha uma linha sem ironia. Sem ataque aos galináceos. Por favor, sem esse tipo de... Eu peço a taquigrafia que retire essas palavras, essas expressões. Continue, deputado. Sigamos. Então, assim, o desespero está grande, as pressões estão grandes. Pela ordem, senhor presidente, eu queria, por favor, colocasse bem no início aí, Só o começo, porque né? a parte mais bacana é quando o Iglesias faz cococó. O galináceo, cococó. Bota play aí. De novo. Voo de galinha. Pousou. É isso aqui. Voo de galinha. E o Carlos Lula queimou ruim, né? O Carlos Lula não gostou, não. Queimou ruim ali, viu? Ele ficou indignado ali. Eita, o clima tá esquentando. E aí até o Iglesias depois foi na tribuna Aham. dizer que o Carlos Lula subiu lá na mesa diretora que tava querendo dar umas porradas nele, né? O Iglesias disse, gente, Carlos Lula dá porrada em alguém? Acho que Carlos Lula não sabe nem dar um chute, né? Um soco, né? Vai dar porrada em Iglesias, A né? briga do Carlos Lula é no verbo, ele ele não vai não- para agressão nunca. O Iglesias sabe disso, o Iglesias faz para criar o ambiente lá. Porque o Iglesias gosta de luta, né? O Tem Iglesias pouco é um homem tempo- inteligente, ele usa para... Mas o Iglesias até pouco tempo estava lutando aí com o Alessandro Martins, vocês lembram, né? lembro. Com o Alessandro Martins. Mas ele achou que o Lula também vai entrar nessa. Acho que o Lula não briga com ninguém, assim, não briga fisicamente, é que eu falo. Mas quando ele fala o voo de galinha é curtinho, cococó. O contexto disso, gente, é porque quando o Iglesias fala... A gente vai colocar de novo daqui a pouco, se for de galinha, que o Ricardo gosta. É o contexto de que ontem os deputados de oposição fizeram várias críticas ao governo. Teve várias pautas. Aquela pauta da questão das caminhonetes, que seriam, né, que vão ser doadas pelo governo do estado, as câmaras municipais, 207 caminhonetes, ao custo de 40 milhões. Hoje a pauta da BR lá de Santa Inês Pinaré, que não começou a duplicação, e ele disse, Iglesias, que essas pautas não repercutiram, não é? Que essa pauta não surtiu efeito. Ele foi ver os Instagrams, as redes sociais dos deputados, então ele disse que essas pautas, a repercussão foi uma repercussão voo de galinha, né? Por isso ele utilizou esse termo aí, voo de galinha, no discurso de hoje. Faz o cococó. Não, Tá explicado. Tem que colocar aí, eu já fazendo, né, Ricardo? Vamos fazer o seguinte, no final, produção, já, final a gente coloca. já coloca Deixa aí eu no ver. ponto, não deixa a gente esquecer. No final vamos aí pra gente animar o começo de noite, tá? O Iglesias aí, tá? Deixa eu só Vamos lá. dizer o nome da secretaria. Rapidinho, a Secretaria de Estado Extraordinária de Representação Social, Pronto. que é um aliado do deputado Amical Damasceno, que vai assumir no lugar do Rodrigo Arraes. Pronto. Vamos lá então, Ricardo, porque o ministro do STF, Flávio Dino, sinalizou que o tribunal vai discutir a licitação das emendas parlamentares de pagamento obrigatório. Podemos esperar então um novo foco de embate com o Congresso? Com certeza, viu, Olavo? Esse é um ponto que tem mexido aí com os brios, né, dos parlamentares. Os parlamentares querem manter o controle absoluto, né, até de forma... A palavra que eu vou usar é dura, mas ela faz sentido, até de forma imoral, né? Porque você não pode direcionar um dinheiro público de forma que não tenha transparência, né? Nesse ponto que o ministro Flávio Dino tem batido. Vocês terem uma ideia, até 2015, cada deputado e senador tinha sob seu controle 16 milhões de reais em emendas. E o governo tinha o poder de não pagar nenhum centavo, se quisesse. Este ano de 2025, cada deputado indicou 37 milhões e 300 mil reais em emendas individuais e cada senador 68 milhões e meio de reais. No caso das bancadas, cada estado recebe
528 milhões e 900 mil reais. Com um detalhe, essas emendas impositivas o governo não pode negar, né? Diferentemente do que acontecia até 2015. O que o Flávio Dino propõe é que seja discutida uma forma de buscar o mínimo de transparência, né? E aí está agendada uma audiência para o dia 27 de junho, audiência pública sobre a obrigação do pagamento das emendas. O que acontece hoje? O que diz a Constituição? Que o orçamento, ele é uma prerrogativa, né? O manejo do orçamento é prerrogativa do Poder Executivo, ou seja, da Presidência da República. O que está acontecendo hoje na prática no Brasil? O orçamento está sendo remanejado pelo Poder Legislativo, pelo Congresso Nacional, contrariando a Constituição. Por isso que o Supremo tem entrado, e não é à toa. O Supremo não se levanta, ele é provocado. No caso aí, foi provocado pelo partido PSOL. Aí então a explicação, né, sobre esse assunto polêmico, mais uma vez envolvendo aí o ministro Flávio Dino do STF. Vamos mudar de assunto aqui, virar a página, porque no cenário nacional ainda repercute sobre a sessão tumultuada no Senado com a presença da ministra Marina Silva. John, teve manifestação de maranhense em favor da ministra, como é que foi? O senador... Antes de eu passar a bola para você, tem um vídeo, vamos acompanhar. Beleza. Eu não estava presente hoje, fui para o café da manhã, o senador Efraim estava com a direção do Banco Central e por conta das outras agendas não estava aqui no Senado Federal no horário que a ministra Marina estava aqui no Senado Federal. Aqui vocês já viram, senador Eduardo Braga, vários momentos aqui de críticas a muitas situações que não estão andando ou não estão acontecendo no Brasil, mas longe de qualquer tipo de política de insulto ou de agressividade ou qualquer outra coisa. Eu totalmente solidário à ministra Marina aqui no Senado Federal, não só por ser mulher, por ser ministra, deputada federal, mas essa casa, como já está dizendo, o Senado Federal tem que ser a casa da coerência, a casa da pacificação, a casa da argumentação, da construção, e argumentos nós temos muitos para nos debruçar e para convencer, inclusive convencer quem é necessário para que a gente possa avançar nas boas matérias aqui dessa casa. John. Correto, senador Everton, o que a Marina passou ontem, né? A gente tem que lamentar um colega, um senador, na verdade, um senador da República dizer, chegar até ameaçado ela de enforcá-la, não é? E dizer, ali cometer aquela violência contra a Marina Silva, de que ela teria, que não respeitava ela enquanto ministra, somente como mulher, que ela teria se colocado no lugar dela, ou seja, ela foi desrespeitada. A gente vê, o próprio presidente Lula até chegou a ligar para a Marina Silva dizendo que ela estava certa, não teria que ter se retirado, mas o que a gente vê ali na bancada do Lula? É uma bancada que, na verdade, tem atendido aos interesses, não é? Daqueles que defendem, por exemplo, mudanças no licenciamento ambiental, mudanças no Código Ambiental, Florestal, pessoas que defendem também exploração da margem equatorial, ou seja, a maioria da bancada da base do governo defende isso. Ou seja, por um lado o governo Lula assopra, né, a Marina, por outro a bancada dele acaba atacando, não é? Ou seja, é uma luta quase que só da Marina Silva em relação a essa pauta ambiental. A gente vê que no Congresso Nacional a maioria ali acha que ela é contra o desenvolvimento. Chegaram até a falar isso, que a Marina tem sido pedra no desenvolvimento. A pauta disso tudo aí é porque era para se tratar de uma construção, de uma estrada, né, ali do Amazonas, tipo Roraima, se não me engano, e ali está faltando a questão do ambiental, né? Então eles queriam colocar a culpa no Ministério da Marina, na Marina Silva, e começou toda essa discussão. É lamentável, a senadora Maranhense também, Elisângela, se manifestou, ali a gente viu, observou, a gente lamenta muito isso. Que situação, né? Opa, deu certinho, né? Na hora que ele terminou de falar, a campanha tocou. A campanha tocou. Foi combinado. Valeu, senhores. Obrigado pela participação de hoje. Não dá pra mostrar, não, né? A gente falou sobre a galinha lá do Iglesias. A galinha Encerra com o pra animar a noite. Pra animar a noite. Tem a galinha só pra encerrar.
Tem não. Poxa, é pra gente animar a noite, né? Foi divertido. Senhores, obrigado pela participação de hoje. Até amanhã.